Oi, gente, tudo ótimo com vocês? Passando por aqui para compartilhar algo bem interessante. Ontem eu fui surpreendida, eu e meu marido, por uma pergunta da nossa filha. Nossa filha tem quase 9 anos e na escola dela eles têm a disciplina inteligência, né? Escola da inteligência, que é do método do Augusto Cury sobre gestão das emoções. E a pergunta dela foi o seguinte, que eu gostaria de repassar essa pergunta a vocês e falar um pouquinho sobre isso. Mãe, pai, como vocês lidam com o medo? Essa foi a pergunta dela. Vamos entender o seguinte: o medo, gente, ele é uma das nossas emoções, ele faz parte do repertório das nossas emoções, assim como a alegria, assim como a frustração, assim como o entusiasmo, assim como a raiva, assim como a tristeza, assim como a vergonha. O medo é uma das emoções do nosso repertório. E assim como todas as demais emoções, ele é funcional. Todas as nossas emoções são funcionais na sua essência. O que isso significa? Que cada emoção deve exercer uma função na nossa vida. Ela deve servir para alguma coisa. E quando esse medo ele está no seu estado natural, ele é funcional. O medo ele vai servir quando é funcional para nos dar alerta, para nos trazer maior atenção, para nos deixar um pouco mais atentos, observadores sobre uma determinada situação, sobre um determinado contexto. Ele vai nos impulsionar a nos desafiar a ir um pouquinho mais adiante, impulsionar as nossas ações. O medo tem essa função de fazer a gente estar mais alerta, agir com um pouco mais de cautela, mas andar, avançar. Quando o medo ele não é funcional, ele não é natural, aquele medo mais extremo, aquele medo tipo fobia, um medo mais doentio, esse é um medo paralisante. Ele congela as nossas ações, ele para o nosso evoluir, o nosso andar, ele trava o nosso potencial criativo, o nosso potencial realizador. Esse é um medo não natural, esse é um medo extremo, esse é um medo fóbico, esse é um medo paralisante, é um medo não funcional. Provavelmente, se você tem esses medos paralisantes não naturais, mais extremos, esses medos, eles comumente são originados lá na infância, por algumas situações de perigo, por alguns cerceamentos, alguns tolhimentos, né, que a gente vivenciou lá na infância. Ou também, muitas vezes, eles são originados de alguma situação traumática em qualquer outra fase da nossa vida. Essas podem ser as origens, né, dos medos paralisantes. Então, diante da pergunta da minha filha, eu gostaria de repassar essa pergunta para vocês, né? Como vocês lidam com medo? E acrescentar mais algumas perguntas. Quais os principais medos que você tem? De onde eles são originados? E como você enfrenta, como você lida com cada um deles, como você tem consciência sobre eles e pode tratá-los, pode trabalhar cada um deles. E eu quero te sugerir o seguinte: haja, mesmo com medo. Não seja inconsequente, mas haja com coragem. Enfrente esse medo. A consciência é o princípio da cura. Um grande beijo para vocês, fico à disposição. Comenta aqui como foi para ti esse aprender, esse compartilhar, como foi para ti também ouvir, como eu ouvi essa pergunta, como você lida com o seu medo. Abraço!